Lux é um príncipe nojento e extremamente poderoso que destruiu um país inteiro depois que sua família foi deposta do poder. No entanto, tudo muda quando ele se matricula em uma academia só para meninas com uma grande espada preta que ele usa para derrotar a princesa. Tudo começou quando Lux estava voltando de outro trabalho estranho, quando de repente seu pé vacilou e ele caiu no banheiro feminino em cima de uma garota chamada Lisha. Quando Lisha ameaça acabar com ele, Lux tenta salvar a situação dizendo que as espinhas no peito dela são confortáveis, apesar da falta de física de balanço. Agora envergonhada e irritada, Lisha fica vermelha de raiva enquanto os outros vilões ficam preocupados com seus próprios bem-estar. E assim, Lux se encontra trancado em uma cela onde tenta explicar suas ações até ser recebido por uma garota chamada Crucifer, que o olha com total desgosto. Lux tenta defender seu caso novamente, mas Crucifer o ignora e pergunta sobre sua espada escura. Assim que Lux confirma que pertence a ele, um cara com cara de bunda chamado Charis chega para levá-lo ao escritório do diretor para sua punição oficial. No caminho, Lux é cumprimentado por outro vilão de baixo nível chamado Tilfer, que decide provocar Lux sobre como ele está prestes a ser punido. Chegando ao escritório, o diretor Helly vai direto ao ponto e o chama pelo seu título oficial de ex-príncipe de Acadia. Helly então explica que desde que o novo império ficou completamente obcecado com o treinamento de cavaleiros dragões após a queda do antigo império. No entanto, quase não há rapazes que possam se tornar cavaleiros dragões. Assim, naturalmente, ela instiga Lux a se inscrever. Nesse momento, uma multidão de garotas lideradas por Lisha irrompe, gritando que deixar Lux ficar é como deixar uma cobra entrar no jardim do Éden delas. Não querendo perder tempo debatendo com as garotas, Helly dá a Lisha autoridade total para lidar com Lux, e ela imediatamente exige um duelo. Todos comemoram porque estão convencidos de que Lisha vai derrotar Lux com o poder da energia de Girl Boss. Ou seja, até que Helly menciona casualmente que Lux nunca perdeu uma luta e uma vez transformou o torneio da capital imperial em seu evento pessoal de exibição. No entanto, ao ouvir isso, Lisha aumenta as apostas. Se ela ganhar, Lux será enviado para viver com uma tribo canibal. Mas se Lux ganhar, ele pode ficar na academia e se tornar um Drag Knight como o resto deles. Enquanto a multidão grita em apoio, Lisha revela que na verdade é a princesa do novo império. Mais tarde, Lux é repreendido por sua irmã Eerie, que também é estudante. Ele pede desculpas e em seguida pergunta à colega de quarto de Eri, Nokuto, por que ela está parada como uma skinwalker estranha. Com uma expressão séria, Nokuto diz que ouviu rumores de que ele pode levantar saias com um espirro. Lux tenta se explicar, mas Eri o confronta com a realidade de que, se ele for jogado na prisão, ela não poderá pagar as reparações da família real deles. Aparentemente, após a queda de Acadia, a família real foi classificada como vilã, e a única coisa que os mantém vivos é o dinheiro. Eri então o incita a derrotar Lisha, que é invicta e assustadora. No dia do duelo, a arena está lotada de espectadores ávidos por violência. Lisha aparece e pergunta se Lux sabe por que ela o desafiou. Ele supõe que é por causa de seu passado real. Ela sorri, prometendo revelar sua verdadeira razão após a batalha. A luta começa. O drag ride de Lux parece básico, enquanto Lisha aparece com um modelo antigo chamativo chamado Tiamat. Ela assume o modo chefe de anime, lançando uma quantidade absurda de ataques. Eri observa nervosamente, sabendo que Lux está lutando com uma ride pirateada. Em vez de revidar, Lux apenas bloqueia e redireciona os ataques de Lisha. Ele tenta oferecer um empate na esperança de fazer um acordo, mas o orgulho de Lisha não permite que ela aceite a derrota. Ela se prepara para um golpe massivo, só para o drag ride dela falhar no meio do combo, como um celular do AliExpress. Antes que ela possa perceber o que está acontecendo, a barreira protetora da arena colapsa e uma criatura abissal não convidada, do tipo gárgula, invade a festa. E as tríades chegam para levar os estudantes para a segurança. Lux fica para trás para lutar, o que deixa os outros preocupados, já que seu drag ride é muito fraco para combater. Do lado de fora, Lisha se lembra do plano de Lux e espera pelo sinal dele para então atacar. No momento em que Lux supera, ela segue. Juntos derrotam o abismo. Com a crise evitada, a confiável montaria de Lux finalmente cede. Mais tarde, enquanto está de molho em um banho quente, Lisha reflete sobre como Lux arriscou tudo para protegê-la. Sentindo algo mudar dentro do seu coração frio de princesa,
ela o visita na enfermaria. Lá, ela faz algo inesperado e mostra a tatuagem na parte inferior das costas como se Lux fosse seu terapeuta. Mas Lux reconhece o emblema, que por acaso é o brasão do antigo império. Quando ele pergunta por que ela o tem, ela diz enigmaticamente que deixará ele desvendar mais histórias depois. Lux jura manter o segredo dela, e pela primeira vez, Lisha lhe dá um sorriso suave, o que deixa o garoto nervoso enquanto ele está diante de uma turma só de garotas, enquanto sua professora o apresenta como se ele fosse a última almôndega em um buffet faminto. Lux implora mentalmente para qualquer força divina que esteja ouvindo para preservar sua vida na caminhada desajeitada até sua mesa. Ele tropeça em uma garota que parece uma modelo da Playboy. Ele imediatamente a reconhece como Filthy, e diz que já faz 7 anos desde a última vez que se encontraram. Quando a professora pergunta sobre a conexão deles, Lux explica casualmente que ela é sua amiga de infância. Ela sabe que o clichê de amigo de infância é legítimo. Quando a aula recomeça, Lux pede para emprestar o da Filthy, livro didático, mas ela responde com um olhar vazio e diz que só responde quando é chamada de a dona do traseiro supremo. Quando Lux a encara em descrença, ela suspira e diz que pode aceitar Fai. Mais tarde, Lux é bombardeado por um grupo de garotas que perguntam curiosamente se é Maine com ponta rosa chiclete. Antes que suas perguntas possam levá-los a serem enviados para Hanaim, Tilfer intervém e diz a todos para anotarem suas perguntas no papel. De repente, Lisha aparece parecendo que acabou de ver seu próprio reflexo. Lux, preocupado, pergunta o que está errado, e ela murmura que quer que ele seja seu assistente pessoal. Seu pedido ousado deixa toda a classe em choque, mas Fi interrompe, afirmando claramente que está desconfortável. Justo quando a atmosfera fica tensa, Crucifer interrompe, anunciando que o diretor quer falar com Lux. Lá fora, Lux agradece pela ajuda, mas Crucifer mantém-se fria, perguntando se ele conhece o herói negro. Vendo-o em silêncio, ela o adverte que sua missão é localizar essa pessoa e resolver negócios inacabados. Naquela noite, Lux sonha com uma figura encapuzada defendendo o homicídio em massa. Acontece que é Fugil, seu irmão, que lhe diz para se tornar o próximo grande artista. Lux rebate, argumentando que há opções melhores. Momentos depois, Lux acorda com a mão agarrando algo macio. Quando aquilo fala, ele quase levita da cama enquanto Fai está ali de pé. Antes que Lux possa perguntar se ela tem o hábito de brincar, Fi solta a bomba de que são colegas de quarto. Horrorizado, Lux murmura que, se continuarem a coabitar assim, ele se tornará um pai de bebê. No momento certo, Tilfer entra, vê a cena e sai de ré. Mais tarde, Eri confronta Lux com o tom desapontado de um pai asiático que esperava algo melhor. Lux explica que Hayley, a irmã de Fi, aprovou a situação de moradia devido a problemas de espaço. Ari resmunga e avisa que ele deve se comportar. Assim que ela sai, Lux começa a trabalhar. Ele encontra Lisha desmaiada no chão, que acorda e revela ser a chefe do ateliê que lida com a manutenção das noites de drag. Ela dá uma atualização sobre o estado do traje dele e anuncia sua entrada oficial na esquadra de elite de cavaleiros da academia. Ela entrega a arma dele, depois o puxa para o mercado, insistindo que construam mais enredo para que ela possa conseguir uma segunda temporada. Em um restaurante local, Lisha percebe que esqueceu a carteira, mas ele a rejeita levando-a a um lugar onde podem comprar lanches baratos. Enquanto comem, Lisha confessa que sente um aperto estranho no peito. Preocupado, Lux a leva até a torre do relógio para tomar ar. Ele elogia suas habilidades técnicas e diz que ela será uma grande rainha um dia. Suas palavras tocaram em um nervo. Lisha pergunta friamente o que isso significa. Então, ela revela seu brasão acadian e a verdade. Ela foi uma vez uma refém usada contra seu pai, que nunca veio resgatá-la. Após a morte dele, ela se tornou a última de sua linhagem, uma princesa com o trauma que veio com a coroa. De volta à academia, Lux adormece e sonha novamente, desta vez enfrentando seu eu mais jovem confrontando Fugil. Lux exige respostas, mas Fugil o descarta como fraco, culpando tudo pela falta de determinação dele. No dia seguinte, Lich é informada sobre um novo avistamento de Abyss. Antes de sair, ela diz a Lux para se manter seguro. Crucifer explica que ele deve esperar até a matrícula formal antes de participar das missões. Com tempo livre, Lux coloca seu chapéu de Sherlock e especula com Eri, que compartilha sua suspeita sobre o aumento nos ataques de Abyss. No campo, Lisha e seu esquadrão se preparam para enfrentar o Abyss. Antes de atacar, eles ouvem aquele assobio assombroso do duelo anterior.
o Abyss detona, liberando uma onda de gárgulas. Entre eles, um homem chamado Barth avança, revelando-se como um lealista do antigo Império. Ele ordena que as criaturas ataquem. De volta à academia, Nokuto entra correndo para alertar a todos. Eri tenta segurar Lux, alegando que seu equipamento não é suficientemente forte. Mas Lux, determinado a ajudar, se equipa de qualquer forma. Ele chega exatamente quando Lisha libera sua habilidade de gravidade, eliminando dezenas de gárgulas. Chariz propõe recuar, mas Lisha insiste em quebrar a flauta de Barth. Então, 6 monstros aparecem antes de derrubá-la. Lux pula para salvá-la, mas ela admite derrota, dizendo que falhou nas expectativas colocadas sobre ela. Barth rasga seu uniforme, expondo seu brasão, declarando orgulhosamente que a marcou. Ela realiza um ataque fraco antes de desabar. Lux para sua lâmina no meio do ataque. Ele a incentiva a não desistir. Barth, surpreso pela força de Lux, danifica seu traje, fazendo Lux sacar sua espada negra e invocar Bahamut, seu Drag Ride divino negro. Empoderado, Lux destrói as forças de Barth. Quando a poeira baixa, Barth percebe que Lux é o 7º príncipe de Acadia. Ele exige saber por que Lux se voltou contra sua própria linhagem. Mas Lux não oferece palavras, apenas um golpe limpo e rápido. De longe, Ari observa a luta se desenrolar, ela finalmente confirma o que todos estavam supondo. A mais recente adição da academia, o suposto mais fraco invicto, é de fato o próprio herói negro. Alguns dias após Lux se juntar ao esquadrão dos cavaleiros, Eri organiza uma festa surpresa para celebrar sua nova posição, e as meninas se revezam para o parabenizar. Fi tenta alimentar-lhe com um sanduíche, mas rapidamente se transforma em uma competição com Lisha sobre quem é mais desajeitada. Espesso. Reli é forçado a intervir e acabar com o caos antes de fazer um brinde para oficialmente começar na celebração. Reli puxa Lux de lado e apresenta uma competição em comum, um formulário de pedido que dá ao portador controle total sobre Lux por uma semana. No entanto, há um porém. Se ele conseguir escapar das garotas por apenas 1 hora, ele não acabará como escravo. Uma multidão de garotas vem correndo em direção a ele. Lux, pensando rapidamente, corre para a oficina, onde encontra Lisha absorta em seu trabalho. Ela oferece a ele um lugar para se esconder e começa a perguntar sobre suas habilidades com Bahamut. Justo quando Lux começa a se sentir desconfortável, um dos trajes o agarra, e isso o atinge. Lisha sempre esteve interessada no Winnie dele. Lux finge se render e entrega o formulário apenas para fugir assim que Lisha baixa a guarda. Em seguida, ele se esconde nos arbustos, mas Fio-Fio surpreende e o prende com suas habilidades em artes marciais. Mas assim que ela tenta pegar, Lux agarra de volta e foge novamente. O tempo está se esgotando, então ele encontra uma sala vazia, olha o relógio e suspira aliviado, percebendo que faltam apenas 10 minutos. Assim que ele começa a relaxar, vozes se aproximam e Lux percebe que está no vestiário feminino. Congelado de pânico, ele ouve uma conversa onde uma das garotas se pergunta se Lux é realmente um tarado. Nesse momento, Crucifer entra e o pega em flagrante. Em desespero, Lux reza por um estrondo, mas felizmente Crucifer decide ficar em silêncio e até ordena que as outras meninas vão treinar sem ela. Depois de se vestir, Crucifer diz a Lux que o caminho está livre. Enquanto Lux se suspira aliviado, ela o alerta para ser mais cuidadoso e informa que ele venceu o desafio bem quando o tempo acabou. Lux está prestes a comemorar sua vitória quando Crucifer pede para ver o formulário. De repente, o sino toca e Lux percebe que o desafio nunca acabou. Crucifer revela que mexeu o ponteiro do relógio para enganá-lo. Ela se aproxima e afirma calmamente que precisa que ele seja seu namorado. Aquela noite, Lux confia em Eri sobre seu dilema, e eles vão para uma sala privada onde Reli os espera com a flauta que Barth usava para controlar os gárgulas. Reli informa que a flauta ainda está sendo investigada e pede a Lux para pesquisar se ela contém a chave para algo mais importante. Eri o avisa para ter cuidado com Crucifer, suspeitando que suas verdadeiras intenções podem não ser tão claras quanto parecem. No dia seguinte, no refeitório, Crucifer revela as pressões políticas que enfrenta como filha de um conde. Ela revela que sua família espera que ela se case com outra família real influente, mas ela não tem intenção de aceitar isso. Para escapar desse destino, ela planeja usar seu relacionamento falso com Lux como alavanca.
Ela se inclina para um beijo de lado e avisa Lux que, se ele não obedecer, ela exporá o pequeno incidente dele no vestiário. Mais tarde naquela noite, Crucifer termina de explicar seu plano exatamente quando Lisha entra com os outros, imediatamente bombardeando-os com perguntas. Quando Filthy tenta cochilar em Lux, as inseguranças de Lisha vêm à tona, e Crucifer vê uma oportunidade de sair antes que as coisas fiquem dramáticas demais. No entanto, Lisha interrompe e anuncia com arrogância que já segurou as mãos de Lux, pensando que isso deixará Crucifer com ciúmes. Em vez disso, Crucifer levanta uma sobrancelha e pergunta a Tilfer se a mãe de Lisha usou crack quando estava grávida dela. A conversa toma um rumo estranho quando Filthy menciona casualmente que uma vez beijou Lux. Na manhã seguinte, Lux espera por Crucifer, mas fica impressionado com a beleza dela enquanto ela entrelaça os braços com ele, e o guia em seu primeiro encontro. Enquanto isso, Lisha e Filthy o seguem silenciosamente. Crucifer leva Lux para comprar ternos, e quando ele tira a camisa, a fúria de Lisha atinge novos patamares. Depois de um dia caminhando pela cidade, eles vão em direção a um restaurante, conversando casualmente, até que Lux sente perigo. Instintivamente, ele empurra Crucifer para o lado, assim que são emboscados por soldados rebeldes. Crucifer rapidamente ordena que ele distraia os rebeldes enquanto ela ativa seu Drag Ride. Mas um cavaleiro dragão tenta derrubá-lo. Crucifer intervém, usando as habilidades preditivas de seu Drag Ride para eliminar os inimigos restantes. Lisha e Filthy emergem do esconderijo, tentando desajeitadamente encobrir o fato de estarem seguindo o casal. Quando um dos soldados rebeldes tenta fugir, mas é interceptado por Altarize, que captura o soldado. Crucifer apresenta Altarize como o mordomo da sua família. Em um restaurante próximo, Crucifer informa Altarize sobre sua situação com Lux, enquanto Lisha desesperadamente tenta manter o segredo. Então Balzeride entra, cumprimentando Crucifer com uma declaração presunçosa de que ela está destinada a se tornar sua esposa. Lisha o reconhece como o filho de um dos 4 grandes nobres, e Altarize explica que o noivado de Crucifer com ele é inevitável. Crucifer, no entanto, se recusa a aceitar e afirma corajosamente que ela já está com Lux. Balzeride descarta Lux como muito fraco para lidar com alguém como Crucifer e o desafia para um duelo pela mão dela. Crucifer contra-ataca aumentando as apostas. Altarize lutará ao lado de Balzeride enquanto ela faz equipe com Lux. Balzeride aceita o desafio e dá-lhes 3 dias para se prepararem. No dia seguinte, Lux anda tropeçando pelos corredores da academia, bocejando de exaustão. Crucifer, no entanto, aproxima-se dele sorrateiramente e agradece-lhe por concordar em duelar com Balzeride. Lux, ainda meio adormecido, desconsidera com indiferença, depois acrescenta que não tiveram tempo suficiente para praticar, ao que Crucifer concorda com um aceno. Ela também menciona que Lux nunca parece ficar zangado em nenhuma situação, o que a faz se perguntar o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Crucifer casualmente solta a bomba de que Lux não é nem mesmo seu verdadeiro namorado. Lisha, que estava espionando, ouve isso e entra correndo com empolgação ao ouvir toda a verdade. Lisha descaradamente comemora que Lux ainda está disponível. Lux suspira novamente, cansado do drama, e diz a Lisha que não tem tempo para suas bobagens. Mais tarde, Lux se encontra fora e Tilfer o agarra pelo braço, levando-o para uma sala onde ele encontra Fi e Lisha vestidas com roupas de empregada. Lisha, sorrindo maliciosamente, chama-o de mestre. Lux pisca, incrédulo. Tilfer sorri e chama Lux de bobo, explicando que como ele teve um dia difícil, Lisha, apesar de ser da realeza, vai servi-lo, enquanto Fi está lá apenas pela gorda Annie Gunners. Lux, claramente confuso, suspira, pensando consigo mesmo como a ovulação poderia transformar uma rainha em mendiga. Sem perder o ritmo, Tilfer também se veste de empregada, enquanto Lux fica ali, esquentado pela situação ridícula. Lisha olha para ele com expectativa, perguntando se estão incomodando. Lux rapidamente a tranquiliza, dizendo que está muito feliz em vê-las em trajes de empregada, fazendo Lisha sorrir orgulhosamente. Enquanto isso, de volta à capital imperial, os 4 nobres se reúnem para uma reunião importante. Nelf explica que cada ruína esconde um abismo poderoso, que abriga um poder imenso. Uma vez que essas forças sejam suprimidas, o Ragnarok Poseidon, a criatura que os aprisionou, inevitavelmente despertará e criará problemas para o novo império.
Após muita discussão, os nobres concordam que Baltzaraid deve explorar as ruínas para encontrar uma arma capaz de neutralizar Ragnarok. De volta à academia, R'lyeh reúne todos e informa que eles investigarão as ruínas. Ela entrega a Lux uma trompa misteriosa, explicando que apenas alguém como ele pode ser confiado com uma tarefa tão importante. Lux se vira e encontra Crucifer olhando para ele como se ele fosse uma fralda suja, o que só aumenta sua confusão. Mais tarde naquela noite, Lux desfruta de um banho, ponderando por que Crucifer, uma aluna transferida, está se juntando a eles nas ruínas. Seu banho tranquilo é interrompido quando o peito de Fi entra com ela. Assustado, Lux exige saber o que ela está fazendo. Fi explica calmamente que está prestes a transformar a água do banho em sua água sagrada. Fi quase adormece na banheira quando Lux a acorda. Ele pergunta a ela sobre uma cicatriz que lembra em suas costas, mas ela simplesmente diz que não se lembra dela. Fi então o avisa para ter cuidado durante a investigação das ruínas, e revela que não se juntará a eles. Lux a agradece, mas antes que ele possa se recuperar da distração da figura semelhante a um AirPod dela, ele desmaia por causa da sobrecarga de Opais. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para partir em direção às ruínas. Mas antes que possam partir, Baltzaraid chega de repente anunciando que irá junto. Lisha imediatamente se opõe, exigindo uma explicação. O instrutor tranquiliza a todos, assegurando que Baltzaraid não irá interferir e que está ali apenas para ajudar a garantir a segurança de Crucifer. Sem outra escolha, eles prosseguem para as ruínas, com Crucifer tomando a frente e avançando à frente. Os outros seguem, mas de repente Nokuto sente a presença de um abismo nas proximidades. Diablos, um ser monstruoso temido pela sua capacidade de destruir cidades inteiras, emerge, lutando contra a força esmagadora da besta. Lisha rapidamente dispara um golpe, forçando a besta a recuar. Eles tentam desferir um golpe decisivo, mas a criatura é muito rápida, desviando de cada tiro e contra-atacando com força brutal. Justo quando as coisas parecem sombrias, Crucifer utiliza sua habilidade de previsão para desferir um golpe preciso no braço da criatura. Baltzaraid, sorrindo, menospreza a besta como insignificante e libera uma poderosa explosão sônica que arremessa o monstro. Ele então se volta para Lux propondo um acordo. Se Lux derrotar a criatura primeiro, ele cancelará o duelo que está por vir. Crucifer, indiferente, lembra-o de que seu ataque apenas provocou ainda mais a besta. Ela então investe contra a besta, confiando em sua habilidade para acertar um golpe. No entanto, a criatura desvia de cada movimento dela e contra-ataca com um golpe feroz, obrigando Lux a protegê-la. Aproveitando a oportunidade, Baltzaraid lança um machado no peito do monstro. As próprias ruínas começam a brilhar de maneira ameaçadora. Lux, agindo por instinto, protege Crucifer com seu corpo enquanto a luz os consome. Lux deriva em um sonho, revivendo um momento em que criou uma cratera enorme enquanto testava uma técnica com Fugil. Quando ele acorda, se encontra dentro das ruínas. Crucifer, em pé nas proximidades, deduz que a explosão do abismo deve tê-los arrastado para dentro. Ela o agradece por protegê-la e sugere que eles se dirijam ao altar central para se reunirem com os outros. Enquanto eles atravessam as ruínas, Crucifer de repente vacila, quase desabando. Lux insiste que ela descanse, mas sua determinação em seguir em frente a mantém de pé. Vendo sua determinação, Lux oferece seu ombro para apoio, ajudando-a enquanto continuam. Ao chegarem ao altar, percebem que estão sozinhos. Crucifer avança rapidamente, enquanto Lux tira um momento para inspecionar a flauta, perguntando-se se ela tem alguma importância especial. Antes que ele possa descobrir, o altar ganha vida. Crucifer se vira para ele e revela que ela não pertence ao mundo comum. Ela explica que é uma sobrevivente das ruínas. E com isso, ela ativa uma passagem oculta, levando-os mais fundo no desconhecido. Assim que Crucifer termina de confessar que não é deste mundo, as ruínas começam a tremer. Sem hesitar, Lux agarra a mão dela e os leva em segurança, apenas para se verem presos. Crucifer se agacha ao lado de uma cápsula estranha e comenta que, enquanto Lux foi retirado de uma lixeira, sua origem foi um pouco mais elegante. Ela foi resgatada daqui. O pai dela a encontrou durante sua expedição nas ruínas de Ymir e a trouxe de volta para casa. A partir daquele momento, a família Ainfolk a usou como uma chave viva para desvendar os segredos do passado, embora ela não tivesse memória de onde veio.
Ela disse que sua vida não era muito melhor do que a de um rato de laboratório, só que com roupas melhores, e a fome desesperada de ser amada a levou a se tornar a cavaleira dragão mais excepcional que já haviam visto. Mas em vez de admiração, isso apenas a tornou mais distante aos olhos de sua família. E por fim, receber um divino drag ride colocou uma coroa na sua cabeça e um obstáculo entre ela e seus irmãos. Quando as ruínas responderam à sua presença, ela finalmente entendeu que, não importava o quanto tentasse, nunca pertenceria realmente à família Ainfolk. Agora, ela só quer saber se há alguém no mundo que possa ser considerado sua verdadeira família. Vendo-a tão vulnerável, Lux diz a ela que vão resolver isso juntos. Crucifer leva um momento e então diz que estava apenas brincando com ele para ver se ele a amaria como uma lagarta. Assim que Lux começa a protestar, ela pergunta por que ele é tão incrivelmente gentil. Antes que Crucifer possa cancelar sua graduação em rusologia, Lux rapidamente fica sério e se abre sobre a dor de ver sua família cair em desgraça por causa dos crimes de seu avô. Ele implorou ajuda ao tribunal, mas ninguém ouviu. Essa impotência se transformou em amargura até que Filth entrou em sua vida e o ajudou a redirecionar essa raiva para o verdadeiro inimigo, a corrupção do Império. Desde então, ele tenta viver como uma força do bem, não importa quão ingrato seja o trabalho. Uma broca atravessa o rochedo, selando-os dentro. Lisha surge triunfante, mostrando orgulhosamente as melhorias que fez em seu drag ride e imediatamente acusa Lux de ter se deixado prender de propósito para poder mergulhar dentro da caverna de Crucifer. Mais tarde na academia, Airi entrega uma xícara de chá para Lux e casualmente pergunta sobre o altar. Ele evita mencionar Crucifer e simplesmente diz que a flauta não é a chave. Naquela noite, enquanto Lux dorme, Airi observa a forma de comando de Crucifer e recorda silenciosamente o acordo que fez para manter Lux fora da complicada confusão de Crucifer. Enquanto isso, Balzeride chega e ativa seu drag ride, ansioso para lutar contra Crucifer. Alterize está pronta para ajudar, mas ele drena sua força antes de investir contra Crucifer. Ela lê os movimentos dele e acerta um golpe, mas quando ele simula um ataque em direção a Alterize, Crucifer corre para defendê-la, permitindo que ele a acerte e a jogue no chão. Ele diz arrogantemente para ela se levantar, revelando que orquestrou o ataque rebelde e juntou-se à investigação das ruínas apenas para expor suas verdadeiras origens. Ela o acusa de vê-la como nada além de uma ferramenta, e ele não nega. Na verdade, ele diz que ela é dele para controlar. Nesse momento, Lux aparece, bloqueando o ataque de Balzeride. Reconhecendo-o como o herói negro, Balzeride zomba dele, mas Lux avança sem hesitação. No meio do confronto, Lux revela calmamente que descobriu o segredo de Balzeride. Ele drena a força dos outros e a transforma na sua própria. Balzeride sorri e admite, então atira em Crucifer. Lux a protege e absorve o golpe, dando a Balzeride a chance de drenar sua força também. Enquanto Lux hesita, Crucifer implora que ele pare, mas ele se recusa. Airi conecta mentes com Crucifer, incentivando-a a pensar em uma solução. Enquanto isso, Balzeride se gaba de que os poderes de Crucifer irão desbloquear as ruínas, e ela se desmorona, implorando a Lux que se renda. Mas ele não vai recuar, ele promete protegê-la não como um soldado ou um amigo, mas como alguém que a ama. Com Balzeride zombando de seu poder em declínio, Lux libera uma habilidade oculta. Ele atravessa as barreiras e desferra um golpe punitivo que faz Balzeride cambalear. No dia seguinte, Lisha parte em outra missão com Tilfir enquanto Alterize informa Lux que o noivado de Crucifer com ele foi oficialmente aprovado pela família dela. Depois que Alterize sai, Crucifer senta-se ao lado dele e provoca-o por agir tímido após declarar seu amor em frente a uma audiência. Ele, constrangido, pede para ela parar, e ela sorri, dizendo que não está totalmente apaixonada por ele. Ele nem é seu tipo. Lux finge uma risada, claramente um pouco abalado, mas ela se inclina, olhos brilhando, e diz que na verdade gosta de sua ousadia. Então, ela o beija, deixando-o completamente sem palavras. É quando Lisha entra pela porta como um susto de filme de terror, pegando-os no meio do beijo e absolutamente pronta para seu primeiro assassinato. Tarde da noite, uma estudante encapuzada tenta passar despercebida pelos portões da academia. Hegre a intercepta como uma paranoica que viu muitos vídeos de alienígenas no YouTube. Ela manda a estudante de volta para o seu quarto com uma palestra sobre como ela não deveria sair escondida para encontrar garotos, pois isso sempre acaba em um corte de cabelo ruim.
Assim que sai de vista, a garota nervosamente tira o capuz, revelando ser Lux, que levou seu papel como Cavaleiro Dragão muito a sério. Mais cedo naquele dia, Charisse havia informado Lux que a academia estava agora em um bloqueio parcial. Havia relatos de um apalpador de seios rondando por aí, o que normalmente seria uma questão não relacionada, se não fosse pelo fato de que um Ragnarok também estava em algum lugar na área. Ela lembra a Lux que, com Balzeride convenientemente fora de serviço, o plano de respaldo da academia agora inclui confiar em estudantes hormonais com armas de nível divino. Ao ver a expressão constipada de Lux, ela o assegura de que podem deixar o trabalho pesado para Celestia Hallgris, prodígio do 3º ano, filha da nobreza e dona de energia suficiente de ódio aos homens para abastecer o Reinos. Capital. Lux mal reage, provavelmente porque já está emocionalmente preparado para qualquer decisão ruim que possa seguir. Não precisa esperar muito, pois Charisse o voluntaria para o serviço de patrulha. Então Nokuto e Tilfer aparecem e o forçam a vestir um uniforme feminino com a determinação de descobrir o apalpador de seios. Agora vestido como mulher e vagando pelo terreno como uma irmã com um senhor embalando entre as pernas, Lux se depara com uma menina sussurrando para um gato. Antes que ele possa questionar as escolhas de vida que o levaram até ali, uma figura encapuzada aparece e lança uma faca. A menina imediatamente protege Lux, recebe o golpe como se fosse apenas mais uma segunda-feira e vê o agressor desaparecer na fumaça. Ela então leva Lux para a enfermaria e, após uma sugestão breve e desnecessariamente direta para tirar a camisa, ela concorda em tratar o ferimento pelas costas. Quando Lux menciona o gato, ela explica casualmente que o gato não tem amigos, então ela decidiu se tornar melhor amiga da única criatura que não é irritante nessa academia idiota. Ela então revela seu nome como Celestia Hallgris e sai com um aviso sobre os perigos de vagar à noite parecendo Tracy, que ganha aplausos por $5 e crack. No dia seguinte, Lux ainda está processando a conversa quando Lisha o arrasta para uma discussão na hora do almoço sobre a feição pública e etiqueta adequada de cochilo. Crucifer tenta oferecer seu colo como travesseiro, o que Lisha rejeita sabendo que coxas grossas são a porta de entrada para as cuecas de um homem. Enquanto isso, Baltsarai recebe uma visita final de seu parceiro, que revela seu plano de erradicar a humanidade e depois o detona com um gesto casual que sugere que ele já fez isso antes. Os guardas aparecem bem a tempo de testemunhar um enxame de gárgulas escapando como prisioneiros. De volta à academia, Tilfer arrasta Lux para mais uma reunião onde Celestia está tentando registrar uma reclamação formal contra ele. Lisha rebate com o fato de que Lux salvou da academia mais vezes do que o sistema de segurança, mas Celestia permanece firme em seu plano de não deixar que aquele rapaz se torne o próximo Genghis Khan. Apesar de saber que isso está acima de sua alçada, Reli propõe um duelo na ilha e Celestia concorda com a calma satisfação de alguém que já sabe como vai acabar. Mais tarde naquele dia, Sanya agradece a Celestia pela sua tentativa de remover Lux completamente da academia. Na ilha, Celestia começa o treinamento levando o grupo a níveis de exaustão quase mortais, depois se pergunta em voz alta por que todos estão desmaiados no jantar. Lux tenta devolver o uniforme de travestismo, mas Charisse diz a ele para mantê-lo para o caso de algum dia querer enganar um velho para tirar seu dinheiro. Logo depois, ele recebe um bilhete pedindo uma sessão de massagem. Ainda disfarçado, ele entra na sala e vê Celestia à espera. Ele finge a voz, consegue passar pela massagem e espera por uma fuga rápida. Celestia menciona casualmente que já sabia quem ele era e o convida a passar mais tempo juntos. Momentos depois, Sanya tenta interrogar Lux, suspeitando da existência dele, mas felizmente Crucifer chega a tempo e salva Lux, defendendo-o. Uma vez que Sanya foge, ela avisa Lux para ficar atento, pois Sanya quer expulsá-lo. Naquela noite, Lux acorda e encontra Filthy de pé na janela com uma camisola que parece violar vários códigos de vestimenta. Ela se arrasta para a cama e declara que quer um abraço de infância, ignorando todos os protestos razoáveis sobre como seus atributos são grandes o suficiente para fazê-lo querer dar-lhe um filho. Depois de realizar seu desejo, ela promete lutar contra Celestia se isso significar mantê-lo por perto. No dia seguinte, Celestia leva Lux para comprar trajes de banho. Ela escolhe um que parece mais um experimento social do que uma roupa.
Com suas bolas tão azuis quanto o cabelo de uma garota emo, Lux foge da loja e tenta recuperar qualquer dignidade que lhe reste. Celestia o encontra mais tarde, pede desculpas por quebrar seu cérebro com tanto contato físico, e quando tudo está bem, e kawaii novamente, eles compartilham o almoço debaixo de uma árvore. Ela fala sobre sua desconfiança nas pessoas e seu conforto com animais. Lux ouve atentamente enquanto Celestia se abre um pouco mais. Na capital imperial, a rainha e Nalf recebem a notícia sombria de que sua equipe não conseguiu localizar o Ragnarok. Sua frustração rapidamente se transforma em pânico quando o informante revela que eles só conseguiram encontrar sua concha vazia. Enquanto isso, na praia, Sania se vira para Celestia com uma sobrancelha levantada, questionando sua decisão de deixar Lux se juntar a elas na piscina, dado o desprezo mútuo delas por homens. Celestia gagueja nervosamente e tenta explicar que na verdade não odeia os homens. Na verdade, ela ama tanto os homens que superaria facilmente o desafio de 1000 homens de Bonnie Blue. Rápida para voltar atrás, Celestia tenta parecer mais digna, alegando que sua afeição pelos homens vem apenas dos fortes professores masculinos que teve ao longo de sua vida. O verdadeiro problema, no entanto, é que ela não tem ideia de como agir perto de garotos de sua idade, já que está muito ocupada para namorar, quanto mais tentar descobrir como falar com eles. Mais tarde, Lux passeia pela praia, seus olhos se arregalando ao ver o buffet de Us à vontade. Fingindo estar tranquilo, ele adota uma atitude inocente e tímida. Crucifer, acreditando em sua atuação, provoca-o, sugerindo que ele talvez queira tirar uma foto de seus corpos para sua coleção particular. Nesse momento, Filthy espirra água em Lux do seu peito. Enquanto Lux tenta desviar da tentativa nojenta de Filthy de limpá-lo, ele vê Lisha lutando por perto. Ele se aproxima dela. Lisha, enojada, tenta se livrar de Lux quando Rayleigh e Eri aparecem. Rayleigh, sentindo saudades dos seus anos mais jovens, enquanto Eri faz beicinho já que seu próprio decote está sempre em destaque. Peekaboo, Celestia e Sania aparecem relutantemente, resmungando sobre serem forçadas a nadar. Rayleigh pergunta por que elas usariam trajes de banho tão reveladores se nem gostam de nadar. Celestia suspira, explicando que vestiu o dela apenas por causa do Luno. Ela começa a procurá-lo, sem saber que na verdade está olhando para ele. Charas, Tilfer e Nokuto cercam Lux, implorando para ele se vestir como Luno para manter Celestia feliz. Lux, tendo tido o suficiente, corre apenas para trombar com Celestia, que lhe dá uma recepção fria. Lux, canalizando seu cachorro interior, olha para ela com aqueles olhos grandes e tristes. Em sua mente, ele se lembra de como Celestia uma vez confidenciou a ele como Luno sobre a morte do avô dele e sua necessidade de protegê-lo, mantendo-o fora da academia. No dia seguinte, na arena da ilha, Hygri anuncia as regras do duelo, antes de Lux e Celestia ativarem seus drag rides. Nokuto se pergunta por que Lux não está usando seu drag ride divino negro, mas Eri, sempre pronta para fofocas, sugere que ele está escondendo seu verdadeiro poder. Quando o duelo começa, Charas e Tilfer capturam um perseguidor que não é outro senão Sania, uma espiã de uma república estrangeira. Com a espada em punho, ela jura enviá-los para o além. Nesse momento, o som de uma flauta enche o ar, ativando o drag ride de Sania enquanto ela avança. Enquanto isso, Celestia lança uma rajada de relâmpago em Lux, mas ele rebate com sua explosão recuada. Ela se teletransporta, pronta para carregar seu canhão, mas tentáculos gigantes surgem do chão. Lisha ordena uma evacuação enquanto Eri procura freneticamente por Filthy, que tropeça nos braços de Rayleigh. Durante o caos, Celestia é atingida com força, e Lux corre para verificar como ela está. É então que ele revela que eles não estão apenas lutando contra um monstro qualquer. Eles estão enfrentando Ragnarok, que está prestes a completar sua ressurreição. Furiosa, Celestia tenta enfrentar a besta, mas Sania interrompe, avisando que a batalha está longe de acabar. Lux percebe que o homem encapuzado controlando Ragnarok é ninguém menos que seu irmão, Fugil. À medida que Ragnarok se torna mais violento, Sania ataca Celestia, mas Lux bloqueia seu golpe. Sania zomba dele, chamando-o de tolo por proteger alguém que traiu seu avô. Com isso, ela usa a fumaça do ataque de Ragnarok para afastá-los. Lux acorda Celestia, que confessa com lágrimas ter exposto a corrupção do antigo império para o avô dele. Quando ele tentou enfrentar os nobres corruptos, ele foi preso e a família deles foi exilada. Esperando que Lux a odiasse, ela fica atônita quando ele revela que na verdade é Luno disfarçado e ativa seu drag ride negro.
Com velocidade supersônica, ele avança contra Ragnarok, cortando suas defesas e rasgando até parte do traje de Sania no processo. Celestia confronta Sania, exigindo que ela se renda ou enfrente força letal. Sania desafia-a a atirar, mas Celestia hesita, permitindo que Sania escape justo quando Lux destrói a cabeça do Ragnarok. A vitória parece certa até que uma figura encapuzada avisa Lux que ele não atingiu o núcleo. Sania extrai o núcleo da besta e pega o homem. Lux confronta a figura encapuzada que finalmente remove o capuz, revelando não seu irmão, mas uma mulher chamada Haze. Ela promete recriar o pesadelo de 5 anos atrás. Depois, Lux cuida de Celestia, que perdoa seu disfarce em troca de sua ajuda para melhorar suas habilidades de flerte com os homens. Em troca, ela promete apoiar a posição dele na academia. Lux, no entanto, tenta juntar as memórias sombrias do que aconteceu 5 anos atrás. Assim que a ilha treme, uma ruína gigantesca emerge do oceano. Surpreso, o grupo ouve enquanto R'lyeh reúne todos e anuncia que é hora de trabalhar. 9 anos atrás, no coração da capital imperial, Fudil quebra uma estátua de grande valor e Bart, sempre oportunista, rapidamente sugere que culpem uma das garotas para evitar punição. Avançando para mais tarde naquele dia, Filthy está em um escritório pronto para assumir a culpa pelo estrago. Lux intervém, disposto a assumir a responsabilidade ele mesmo. Quando ele está saindo, Filthy o para, coloca um biscoito em sua boca, se apresenta e inicia uma amizade duradoura. No dia seguinte ao súbito aparecimento da ruína misteriosa, Lux verifica como está Filthy, que, sentindo um senso de dever, decide se juntar à investigação. Enquanto isso, Lisha puxa Lux de lado e mostra a ele um novo programa de substituição para o seu Drag Ride, um que remove o limitador. Ela o avisa, porém, que usá-lo demais poderia levá-lo direto para um túmulo precoce. Lux, sendo MO, naturalmente não consegue resistir à tentação. Nas ruínas, os grupos se reúnem e R'lyeh anuncia que Eri ajudará na investigação. Enquanto eles sobem para o segundo andar, Eri detecta sinais fracos de vida vegetal, apesar do ambiente estar totalmente fechado. Após a varredura de Nokuto não revelar criaturas do abismo, R'lyeh divide o grupo. Celestia, ansiosa para fazer dupla com Lux, fica arrasada quando Eri a designa para o terceiro andar sozinha, arruinando qualquer chance que ela tinha de conseguir a Anaconda do tamanho de Pete Davidson de Lux. No entanto, Lux, sempre cavalheiro, oferece-se para deixá-la se juntar ao seu grupo brevemente, restaurando suas esperanças. Enquanto continuam sua exploração, Eri avisa Lux para não flertar com Nokuto, que desdenha, comentando que Lux nunca sequer olhou para ela. Lux faz um rápido elogio a Nokuto apenas para levantar seu ânimo. De repente, o radar de Nokuto dispara e Lux afasta alguns escombros para encontrar uma garota dormindo profundamente embaixo. Crucifer chega bem quando eles começam a inspecionar a garota. Preocupada que a estranha possa representar um perigo, Crucifer ordena que Nokuto e Airi saiam. Quando ela toca o rosto da garota, a estranha se mexe brevemente, murmura algo e depois volta a dormir. Tentando novamente, Crucifer fala com ela, apenas para a garota chamá-la de administradora, deixando Crucifer confusa e perguntando-lhe o que exatamente ela é. A garota se apresenta como Kurush, uma autômata encarregada de supervisionar as ruínas. Ela afirma que sua memória foi apagada e implora a Crucifer que não a abandone. Crucifer, com um sorriso tranquilizador, diz a ela que não vai a lugar nenhum, fazendo Kurush suspirar de alívio. Kurush continua a explicar que reconhece Crucifer como uma administradora ligada ao banco de dados das ruínas e oferece-se para ativar as funções restantes do local. Enquanto o resto do grupo reaparece e começa a conversar com Kurush, Crucifer compartilha silenciosamente suas preocupações com Lux, revelando que Kurush mencionou um criador misterioso com autoridade suprema sobre ela. Antes que possam se deter nisso, Airi direciona o grupo de Lux para o 7º andar. Mas antes de seguirem em frente, Lux encontra Filthy em um estado terrível e se oferece para carregá-la para ajudar a conservar sua energia. Enquanto isso, de volta à capital real, a rainha e os nobres planejam estratégias contra o exército rebelde de Barth, ao mesmo tempo em que enfrentam uma escassez de Drag Knights. Nos ruínas, Nokuto e R'lyeh fazem uma descoberta sombria, cápsulas contendo criaturas do abismo. Filthy enrijece, uma sensação fria bagunçando sua
Pensamentos. Mais adiante na ruína, Reis chama o Abyss usando sua flauta, e Lux é logo forçado a correr em auxílio de Tifa, lutando contra uma criatura Abyss de classe Diabolos, e perdendo parte de seu traje Drag Ride no processo. Em outro lugar, Kurush começa a funcionar mal, fazendo Crucifer avisar Lux que, normalmente, quando o autômato apresenta falhas, desencadeia o despertar de 3 criaturas guardiãs Abyss. Apesar de Lux sugerir que abortem a missão, Rayleigh insiste que continuem, já que os Abais já estão livres. Enquanto Lux e Rayleigh discutem como um casal divorciado, Filth, impaciente, ativa seu Drag Ride e avança, levando Lux a persegui-la. Após alcançá-la, Lux e Filth encontram um altar que os teleporta para fora, onde o Abyss investe contra Lux. No entanto, Filth o detém, afastando-a usando seus tentáculos. Lux então acaba com a criatura com sua habilidade de explosão de recuo. Mas justo quando achavam que haviam vencido, antigas memórias inundam a mente de Lux. Memórias de 5 anos atrás, quando esta mesma igreja foi usada para experimentos humanos. No entanto, ver imagens de Filth no mesmo lugar o confunde. Enquanto avançam mais fundo, Lux encontra Filth novamente, mas ao se aproximar dela, sua expressão escurece. Ela sussurra sobre outro abismo e suas mãos apertam seu pescoço enquanto algo sombrio e maligno assume o controle dela. Nos velhos tempos, pouco antes de Filth e sua família partirem da corte imperial, Lux fez uma promessa de que ele tornaria o Império um lugar seguro para ela. Sentindo-se ousada, Filth beijou Lux para dar sorte. Felizmente para os dois, o beijo do passado a liberta do controle mental. Nesse momento, Reis entra, observando o caos com um sorriso divertido. Enquanto isso, nas profundezas das ruínas, Crucifer e Lisha derrotam um abismo com facilidade, mas algo parece errado. Eri liga para dizer que estão próximos das profundezas das ruínas, mas Chariz os avisa sobre como Kurush mencionou a necessidade de uma chave para entrar. Enquanto isso, Lux exige respostas de Reis, que revela que uma semente de Ragnarok dentro de Filth está controlando-a, drenando sua força vital e empurrando-a para derrotar Lux. Apesar de seu poder, Filth resistiu por mais tempo do que o esperado, o que causa todas essas dores de cabeça horríveis. Naquela noite, Lux senta ao lado de Filth, assombrado pelo acordo que fez com Reis, que envolve 2 dias de liberdade do controle da semente em troca de Crucifer abrir as ruínas. Quando Filth acorda com fome, Lux a alimenta, mas ao perceber a influência do Ragnarok em seus olhos, ele sai. Rayleigh se aproxima dele, lembrando-o do encontro deles 5 anos atrás na igreja. Filth tinha sido submetida aos experimentos do Império Acadiano, e apesar de Lux tentar salvá-la, a semente tomou conta e a transformava em um abismo todos os dias. Rayleigh revela que tem investigado a ilha para encontrar uma cura, e acredita que o poder da ruína pode salvar sua irmã. Mais tarde, Lux reflete sobre a vez em que Filth o consolou após a morte de sua mãe. Antes que ele pudesse ficar muito nostálgico, Lisha o interrompe com notícias sobre a arriscada atualização Overlimit no seu Drag Ride. Eri questiona se é necessário, mas a conversa deles é interrompida pela voz de Fugio no comunicador. Ele explica que quebrar a flauta e derrotar o Ragnarok são as chaves para salvar Filth. Naquela tarde, Lux encontra Filth olhando pela janela. Ela o incentiva a não se preocupar, dizendo que ele tem amigos suficientes para ser feliz sem ela. Lux a abraça apertado, prometendo salvá-la porque ela é o mundo dele. Ouvindo isso, Fi diz a Lux que seu coração está grávido do amor que ela tem por ele. No dia seguinte, eles chegam às ruínas onde Lisha está pronta para arrombar a porta quando Kurush se recusa a dizer qual é a chave. Vendo a comoção, Crucifer usa seu acesso de administrador para destrancar a porta, e eles se aventuram para dentro. De repente, Kurush recupera suas memórias, revelando que sua missão é puni-los por trair seu mestre. Nesse momento, Reis aparece, usando a flauta para liberar Filth sobre eles. Enquanto a equipe ativa suas Drag Rides, Kurush convoca armaduras não tripuladas para distraí-los. Filth não perde tempo em dominar Celestia e jogá-la junto com Crucifer usando seus chicotes. Vendo seus alunos em apuros, Rayleigh os avisa sobre os poderes únicos de Filth, enquanto Eri decide virar a flauta a seu favor. Quando tudo parece prestes a explodir, Fugil chega sorrindo como se estivesse assistindo a um show de fogos de artifício. Eri toca a segunda flauta, anulando o controle de Reis sobre a Filth. Reis tenta retaliar, mas Filth a impede.
A equipe pensa que venceu até que Reis usa a flauta para invocar o Ragnarok. Eles lançam uma chuva de ataques, mas a criatura só fica mais forte a cada golpe. Determinado a detê-lo, Lux chama por Lisha, pedindo o controle do limite excessivo. Hesitante, ela começa a transferência enquanto Lux luta para conter a criatura, enquanto seu ataque implacável começa a dominá-lo. A voz zombeteira de Fugio ecoa na mente de Lux, lembrando-o do fraco que ele costumava ser. Cerrando os dentes, Lux se recusa a recuar. Quando Lisha finalmente lhe dá o sinal, a voz de Filthy ecoa através do caos, instigando-o a lutar por seus sonhos. E com uma explosão de força, ele se liberta, ativando o limite máximo e liberando todo o poder de Bahamut. Lux rasga o Ragnarok como se fosse a molhada Gucci da sua mãe. Reis observa em descrença, mas Fugio se coloca ao lado dela, afirmando com calma que, se nem mesmo um Ragnarok supercarregado consegue derrotar Lux, isso significa que a luta já acabou. Mais tarde naquela noite, Filthy visita Lux em seu quarto, sorrindo suavemente. Ela diz que agora pode resistir ao controle da flauta, seus olhos brilhando com gratidão enquanto ela o agradece por cumprir sua promessa. Alguns dias após a ressurreição, Lux se vê preso em outra festa, desta vez celebrando sua rápida recuperação. Mas Lux, claramente exausto de ser o personagem principal dos sonhos molhados de todas as garotas, deixa claro que não quer mais celebrações. As garotas o ignoram mais rápido do que os termos e condições são pulados e a festa continua a todo vapor. R'lyeh desfila em meio ao caos e Lux instantaneamente lhe faz uma pergunta sobre o que aconteceu com a ilha após a aventura. R'lyeh casualmente menciona que teve que pagar uma multa pesada, mas nada com que se preocupar, já que está tudo tranquilo. Mais tarde naquela noite, o grupo se reúne para planejar o próximo festival da fundação. Lisha tenta falar com Lux antes que qualquer coisa possa reiniciar. Crucifer sugere um encontro de maneira mais suave que a sua cérebro, mas Charis intervém, declarando que Celestia já reservou o pacote de amizade. Filthy também se junta à festa. Nesse ponto, Lícia percebe que o suco de homem do Lux estará mais vazio do que o tesouro real dela se ela esperar mais. Ela anuncia que Lux é dela para o festival. Lux, agora visivelmente suando como se estivesse em um jogo de sobrevivência de harém, é salvo por R'lyeh, que anuncia que a garota que se esforçou mais durante o acampamento de treinamento ganhará o prêmio. O prêmio sendo, claro, Lux, a salsicha do festival. No dia seguinte, Lux passa algum tempo de vergonha fraternal com Eri, que revela casualmente que o festival inclui um torneio de Drag Night. Nobres de diferentes nações irão batalhar, e o vencedor ganha o direito de explorar ruínas antigas como arqueólogos com toque. Ela aconselha Lux a manter um perfil discreto, visto que ele recentemente esteve dançando na Porta da Morte. Ela também menciona casualmente o pequeno detalhe de um Drag Knight assassino psicopata que escapou do Império Acadiano. Mais tarde, Lux se encontra vestido como um mordomo de segunda categoria em um café fetichista. Quando ele pergunta a Charis por quê, ela casualmente explica que, já que ele vai servir Celestia com sua salsicha mais tarde, ele pode muito bem parecer que pertence a um buffet 5 estrelas. No encontro, Celestia e Lux experimentam várias barracas. Celestia bebe tantos shots que quase passa por alcoólatra. Eventualmente, eles encontram uma fonte tranquila onde ela murmura algo sobre querer ser amada como Lux, que basicamente é o colírio para os olhos de todos. Lux humildemente atribui isso à sua personalidade ser bastante alfa, mas Celestia sabe que é o rinoceronte em suas calças que o torna tão popular. Ao ajudar Celestia a se levantar, um tropeço leva ao toque acidental de um dispositivo de enredo. Com o tempo de Celestia esgotado, Lux segue para a próxima parada, o baile dos nobres. Crucifer aparece em um vestido tão deslumbrante que Lux se esquece de respirar. Crucifer se oferece para ensiná-lo a dançar, já que sabe que Lux cresceu sem dinheiro. No balcão, eles avistam Alterize espionando. Crucifer, sendo o caos encarnado, finge um beijo para queimar Alterize de inveja. Ela se afasta, deixando Lux atônito e animado nas calças. Depois de mais uma troca de roupa, Lux encontra Filthy, que está prestes a sair do seu top como 2 melões em uma alça de espaguete. Das sombras, R'lyeh observa como uma mãe orgulhosa. Ao contrário das outras garotas,
Filthy pula as formalidades e leva Lux a uma igreja tranquila, oferece seu colo como travesseiro e agradece-lhe com toda a sinceridade de uma garota que definitivamente não está escondendo pensamentos indecentes sob aquela roupa sagrada. Lux aproveita a soneca mais abençoada de sua vida. Depois, ao sair, ele encontra Licia, que ainda está em Defcon 5 emocional depois de ser deixada de lado. Antes que ele possa se desculpar, Licia lança a bomba surpresa. Ela quer que ele seja seu cavaleiro. Lux aponta que ele é um criminoso e ex-príncipe, basicamente uma violação ambulante das normas de RH, mas Licia começa a cantar. No dia seguinte, Eri convida Lux para subir à torre do relógio para outro discurso de "por favor, não morra". Assim que ela começa a avisá-lo sobre a lâmina assassina, uma figura sombria aparece. A mulher misteriosa se apresenta como Yoruka, a especialista em apoio oral do Império Acadiano. Ela chama Lux de mestre, confundindo-o mais rápido que um teste de matemática. Enquanto Lux tenta decidir se corre ou fica envergonhado, Eri o traz de volta à realidade antes que as coisas fiquem engraçadas demais. Lux, decidindo que ainda valoriza os direitos humanos, diz a Yoruka para parar com essa coisa de mestre e vai embora. Naquela noite, a sessão de banho de Lux é abruptamente interrompida quando Yoruka desliza ao lado dele como um cara refinado. Mas como sempre, Lux grita como um sub-humano e acaba chamando o resto do grupo de garotas. Yoruka, sempre fria como sempre, começa a perguntar sobre derrubar o Império e restaurar Acadia. Lux diz não, e o cérebro de Yoruka trava como um laptop. De repente, ela gira e desvia de um ataque surpresa de Celestia, desencadeando uma luta total entre as garotas. Yoruka rapidamente toma o controle da corrida drag de Filthy, como se estivessem velozes e furiosos, e começa a lutar. Enquanto o caos irrompe, Yoruka menciona cripticamente um plano secreto que poderia virar o destino do Império de cabeça para baixo. Com isso, ela desaparece na noite como toda relação emocionalmente indisponível. No último dia do festival, Licia ensaia seu discurso enquanto espera por Lux, que logo aparece com seu charme habitual. Ela o lembra de seu pedido anterior sobre seu papel como cavaleiro, mas acrescenta que não há pressa. Ele pode levar o tempo que precisar para decidir. Em outro lugar, Reis está em uma ruína com Yoruka, Sania e um novo autômato. Após Yoruka sair para colocar o plano em ação, Sania questiona sua lealdade. Reis descarta a preocupação, confiante de que o autômato seguirá ordens como a boneca destrutiva glorificada que é. Enquanto isso, Lux e Eri são convocados para uma conferência na capital. Os nobres revelam que Bart pretende reviver o reino caído de Acadia usando um exército rebelde, e mais de 100 criaturas abismo são detectadas nas aldeias próximas. Nalfa atribui a Lux a tarefa de atuar como isca, atraindo o Abyss, enquanto também destrói a flauta usada para controlá-los. Eri protesta chamando a missão de perigosa demais, mas Nalfa torna a proposta mais atraente. Se Lux aceitar, todas as acusações do incidente da ilha serão retiradas, mas ele também terá uma missão bônus. Ele também deve vencer o torneio All-Dragon. Apesar das preocupações de Irwin, Lux aceita ambos. Missões. No caminho de volta, ele pergunta como ele planeja ter sucesso com apenas 12 minutos restantes em sua cavalgada divina drag. Lux assegura que vai encontrar uma solução, depois se desculpa por fazê-la se preocupar. Mais tarde, ele procura Licia para ajudar a melhorar uma cavalgada drag regular, na esperança de reduzir sua dependência do Bahamut. Licia concorda em ajudar, mas a conversa é interrompida quando Lux vê Yoruka e a segue. Ele a confronta sobre sua lealdade a Acadia apesar de sua queda. Yoruka se abre sobre seu passado, revelando como nasceu com a habilidade de assassinar sem remorso. Isso a ostracizou da sociedade, mas não importava, já que ela estava emocionalmente conectada apenas ao seu irmão gêmeo de bom coração. Depois de serem capturados, o irmão dela foi feito refém pelo pai de Lux, que a forçou a servir Acadia em troca de salvar seu gêmeo. Embora o irmão tenha eventualmente falecido, ela continua determinada a restaurar Acadia em sua memória. Lux, não se comovendo com histórias trágicas, avisa-a para não causar problemas, levando Yoruka a retribuir com uma ameaça sutil. No dia seguinte, Rayleigh reúne Lux e os outros para dar-lhes um último briefing antes do início do torneio. Celestia, Crucifer e Filthy garantem vitórias convincentes, o que eleva o ânimo de todos, pois sabem que se Licia e Lux vencerem suas respectivas lutas, a vitória estará garantida. No momento certo, Licia aparece para assistir à luta de Lux. Ele termina seu duelo rapidamente, pois o dever o chama.
Enquanto Lux parte para sua segunda missão, Lícia entra em uma luta de duplas. No meio do caminho, seu drag ride apresenta mau funcionamento e dispara contra a multidão. Crucifer intervém e interrompe o caos com sua habilidade de congelamento, mas Lícia é presa na hora por colocar o público em perigo. De volta ao campo, Lux patrulha perto de uma aldeia quando é emboscado por Sania, que lança um ataque incendiário. Ela então usa a flauta para convocar hordas de Abis. Lux os atrai na direção dos soldados de Bugrizer, permitindo que eles interceptem. Depois, Bugrizer agradece e diz a ele para descansar. De volta à capital, as garotas ficam sabendo sobre a missão de Lux. Crucifer suspeita que Uruka pode estar controlando os drag rides remotamente e propõe que elas a localizem para limpar o nome de Lícia. Enquanto isso, a pausa de Lux é de curta duração. Uma explosão repentina abala o acampamento. O exército rebelde lança um ataque surpresa contra as forças de Bugrizer. Percebendo que esse era o verdadeiro objetivo desde o início, enfraquecer o exército após o torneio, Lux corre para a ação. Enquanto isso, Nokuto anuncia que o torneio está cancelado devido à invasão em larga escala. Lux logo alcança Barf e o acusa de ser um peão para interesses estrangeiros. Barf ignora e declara sua intenção de tomar o trono. Os dois se enfrentam em uma batalha acalorada com Barf empurrando Lux para trás. Mas a luta é interrompida quando uma ruína de classe Titã aparece, pilotada de dentro. Barf revela que é uma arma tripulada, forçando Lux a ativar Bahamut para lidar com suas operações de uma vez por todas. Enquanto Lux voa em direção ao imponente guerreiro mecânico, Barf bloqueia seu caminho, determinado a atrasá-lo até que o limite de 12 minutos de Bahamut se esgote. Os dois se confrontam no ar, trocando golpes poderosos. Assim que Barf acerta um golpe certeiro, cortando a armadura de Lux, percebe tarde demais que era um engodo. O verdadeiro Lux reaparece e lança Barf para longe com um contra-ataque rápido. Momentos depois, a voz de Eri vem através do comunicador dele, atualizando-o sobre a situação de Lícia. Enquanto isso, na prisão real, Sania visita a cela de Lícia com astúcia escrita no rosto, alegando que o gigante guerreiro em breve esmagará o reino a menos que ela se renda. Lícia se recusa, declarando sua fé em Lux. Sania, que é uma mãe solteira de um gato, responde com zombaria cruel, com a intenção de humilhá-la. Mas antes que as coisas escalem, Lux chega bem a tempo. Lícia, envergonhada por seu fracasso anterior, pede desculpas a ele, mas Lux a tranquiliza. Do lado de fora, as garotas já estão em batalha, lançando ataques coordenados contra a arma gigante. Apesar de seus esforços, o dano é mínimo. Reis continua confiante na invencibilidade de sua criação. Lícia e Lux chegam ao campo de batalha. Ao vê-la, Reis zomba do retorno de Lícia, questionando sua força. Juntos, eles atacam o gigante com força renovada e convocam os outros para se juntarem. Dentro do cockpit, o autômato relata uma falha no sistema. Reis começa a entrar em pânico. No entanto, a batalha está longe de terminar, pois as forças rebeldes começaram a infiltrar-se na capital. Lux designa Crucifer e Filthy para defender a cidade do Abismo e dos Gárgulas, enquanto ele e Lícia vão lidar com o guerreiro. Antes que possam prosseguir, uma explosão inesperada abala a capital. Reis aparece novamente, desta vez pilotando um drag ride divino. Enquanto isso, Sania perambula pelas ruas em busca de um novo alvo até que Celestia a intercepta, pronta para ajustar as contas. No campo de batalha, Lícia enfrenta Reis enquanto o duelo deles abala os céus. Lux, por sua vez, encontra Uruka esperando. Ela lhe diz que planeja ajudar Reis a construir um novo império, já que ele rejeitou sua oferta. Lux contrapõe apontando as contradições na história dela, principalmente porque ela lutaria por um reino que tirou a vida de seu irmão. Uruka admite que pode ter embelezado partes do seu passado para ganhar a simpatia dele, embora a perda do seu irmão para Acadia seja verdadeira, já que é esse pesar que alimenta a sua lealdade. No entanto, Lux oferece-lhes um caminho diferente, lembrando-a de que outras pessoas como Lícia encontraram cura e propósito sem vingança. Uruka permanece impassível e enfrenta Lux em combate. Lux a insta a deixar o passado e voltar a ser a garota que o irmão dela amava. Vendo um momento de hesitação em Uruka, Lux aproveita a oportunidade e derruba-a do céu. Enquanto Uruka está no chão, ela pergunta por que ele é tão contra a restauração de Acadia. Lux revela calmamente que ele próprio ajudou a destruí-la, enojado pela crueldade da família real e o mau uso do poder. De repente, o gigante guerreiro se reativa, preparando um ataque devastador à capital.
Reis derruba Lícia, declarando que a batalha já está perdida, mas Lux a pega no meio da queda, determinado a terminar isso. Pouco antes de a arma disparar, Uruk se levanta e desativa o núcleo com um golpe surpresa, fazendo o gigante desligar. Reis fica furiosa e lança um último ataque desesperado, mas antes que ela possa concluí-lo, Lux a intercepta com um golpe poderoso, finalmente encerrando a luta. Naquela noite, Lícia faz seu discurso diante de uma multidão aplaudindo, nomeando formalmente Lux como seu cavaleiro. Durante a celebração, Lux a agradece pela confiança. Mas do outro lado da sala, Fugil aparece, observando das sombras com uma espada negra na mão antes de desaparecer sem dizer uma palavra. Conforme a noite continua, Lícia tenta falar em particular com Lux, apenas para se ver cercada pelas outras garotas, incluindo agora Uruka, que se recuperou rapidamente. E assim a vida na academia volta ao normal, com todas as mulheres querendo ter seus ovos fertilizados por Lux. Fim. Você gostaria de se transferir para uma escola onde todas as meninas querem o seu baguete? Se sim, comente ovos mexidos. E se você gostou desse resumo, veja mais de Anigune.